falar agora sobre vitiligo, saúde, né? Você sabe o que é vitiligo? É uma doença que faz com que as pessoas que têm essa condição enfrentam aí muitos traumas, muitos preconceitos. Essa é uma condição que afeta milhares de pessoas no país. Olha só. Maria Salete lembra bem do momento que percebeu o surgimento de uma mancha estranha na pele. Eu tinha de 14 para 15 anos e ao me vestir, né, uma vez no espelho, eu percebi uma mancha aqui atrás na minha perna. E aí eu falei para minha mãe, ela verificou uma consulta, na época esclareceu que aquilo ali era uma doença que não tinha ainda uma causa específica e tudo. E assim, o engraçado é que antes davam o nome dessa doença, chamavam de vaca malhada. Então, alguma coisa assim que, né, vamos dizer assim, principalmente para uma mulher, poderia causar uma certa, vamos dizer, um desconforto, né? Desde então, Salete enfrentou muitos desafios. O mais difícil deles foi o preconceito. Às vezes eu vinha no ônibus, aí eu via as pessoas olhando, eu vitiligo, Olha, uma vez me ensinaram que tinha que tomar um negócio do fígado de paca, não sei o quê. Então, assim, imagina os remédios mais esdrúxulos, essa que é a palavra, né? Que me ensinaram para combater o vitiligo, né? Eu, além de me conscientizar, eu passei vamos dizer assim, a ser um pouco orientadora das pessoas que me perguntavam. Assim como Salete, cerca de 1 milhão de pessoas convivem com o vitiligo no país. Isso segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aqui no Amazonas, nos últimos 6 meses, foram diagnosticados 118 casos da doença. Vitiligo é uma condição, né, onde a pessoa vai apresentando manchas na pele, manchas mais claras que o tom natural de pele, pela parada, né, pela perda da atividade das células da pele que produzem o pigmento, né? Então, como essas células param de produzir o pigmento, né, a pele naqueles locais vão perdendo a cor. Então, vão ficando manchas claras, manchas brancas, né? Lembrando que é uma condição que não é contagiosa, né? Ninguém pega vitiligo de ninguém. O vitiligo também não acarreta nenhum prejuízo para a saúde da pessoa, né? Então, tem muito preconceito em relação, né, a essa condição. As causas do vitiligo ainda não são completamente conhecidas, mas existem estudos que revelam problemas emocionais como fatores que podem desencadear ou agravar o vitiligo. A pessoa, para desenvolver o vitiligo, ela tem que ter, primeiro, uma predisposição genética, tem que ter um gatilho, né? Esse gatilho pode ser emocional, pode ser fricção, trauma, né? Por isso que é muito comum em áreas de extremidades, mão, pé, nariz, genitália, que são áreas que costumam, né, ser machucadas, digamos assim, no dia a dia, né? Pela roupa, calçado, enfim. Então, assim, não é contagioso, também não acarreta nenhum tipo de deficiência para a pessoa, é só um impacto estético mesmo, visual na pele, das manchas. Salete acredita que a perda de um amigo foi o gatilho para o surgimento da doença. O falecimento de um amigo de infância que morreu em decorrência de uma descarga elétrica de raio e que eu atrelo o começo do aparecimento das pigmentações a esse fato, entendeu? Que assim, foi algo que mexeu com toda a vizinhança, né? Eu moro ali no bairro de Petrópolis há 60 anos, e aí, então assim, a gente cria laços muito fortes, né, com a vizinhança. Então esse foi um fato que eu sempre atrelo, do momento em que apareceu a primeira despigmentação, a esse fato. Apesar de ser uma condição que não traz maiores problemas de saúde física, vitiligo não tem cura e não existem formas de prevenção da doença. Mas se for detectada no início, em alguns casos específicos, é possível que os cuidados possam quase anular a proliferação das manchas.
O tratamento, ele é bem variado e individualizado. Então, assim, o que funciona para uma pessoa pode não necessariamente funcionar para outra. O tratamento vai desde medicamentos, pomadas, cremes, né, à base de corticoide, de alguns anti-inflamatórios, até o uso de medicamentos, né, com ação imunossupressora, porque se acredita que, embora assim, a causa real do vitiligo não seja bem esclarecida, se acredita que tem um componente autoimune, né? O organismo, por algum motivo, começa a combater ele mesmo, né, e vai destruindo essas células do pigmento. E tem até alguns tratamentos mais além, que envolvem alguns procedimentos cirúrgicos, de microenxerto e transplante de melanócitos, né? Aí é bem individualizado caso a caso. Para a dermatologista, o principal ingrediente para lidar com a doença de forma tranquila é aceitar o diagnóstico e aprender a conviver com o vitiligo. O vitiligo é crônico, né? Ainda não existe um tratamento em definitivo que realmente assim ofereça um resultado muito satisfatório, mas procure o especialista, procure um médico, faça o seu tratamento, né? Tem como controlar e assim, viva bem. Quem tem vitiligo, assim, assuma o seu vitiligo, né? Hoje em dia a gente já tem modelos, né, que tem vitiligo, que desfilam, não escondem as suas manchas, né? Não precisam estar camuflando. Eu acho que quanto mais a gente conviver com as pessoas que têm vitiligo sem esconder o vitiligo, vai ser muito melhor, porque as pessoas vão entender que aquilo é natural, são manchas, é como são sinais, igual as pessoas têm manchas, sinais de nascença, né? A pessoa vai conviver com aquilo, porque o vitiligo não é contagioso, não leva a nenhum prejuízo de saúde, a pessoa não vai ter nenhuma deficiência por conta do vitiligo. Então, é encarar o vitiligo com mais naturalidade.